Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pode Somar com a Gente, onde o projeto nasceu no coração dessas 3 mulheres e estamos aqui dando o início desse nosso sonho, concretizando esse sonho. O objetivo desse nosso projeto é descomplicar a informação que perpassa e atravessa a todos nós. Portanto, assuntos do cotidiano trazidos aqui de uma maneira muito descomplicada. A gente vai sempre trazer também algumas soluções para as problemáticas que a gente vai apresentar sob a ótica da psicologia, do jornalismo e do direito. Eu me chamo Tamires, sou psicóloga, tenho vários papéis na minha vida. Atualmente eu atuo com o contexto clínico e organizacional. Eu vou convidar agora as minhas colegas para se apresentarem também, para que vocês conheçam um pouquinho mais da nossa história. Eu sou a Thaís, tenho vários papéis, então eu sou filha, mãe, amiga, irmã, madrinha. Esses são os papéis pessoais. E na vida profissional, então, eu escolhi a carreira do direito criminal. Eu sou a Isabela, sou jornalista, trabalho com a área esportiva e sou apaixonada por comunicação, por esporte, e a gente vai falar sobre isso em todos os nossos podcasts. Como que a nossa profissão, a nossa vida particular acaba influenciando na nossa forma de ver o mundo e os principais acontecimentos que atravessam o nosso cotidiano. Nós temos uma história em comum. Eu e a Isabela nos conhecemos lá na nossa primeira infância, temos aí mais de 20 anos de amizade. E a vida tomou alguns rumos, caminhos diferentes. A gente se reencontrou e esse projeto fez sentido para nós duas. Já a Thaís é minha irmã, então eu a conheço desde que eu nasci. E nós temos um vínculo muito próximo, muito saudável. Ela é a irmã mais velha, então ela ajudou a cuidar de mim. E esse sonho também nasceu no coração de ambas. Embora a gente tenha uma atuação muito diferente, a gente une alguns projetos e sonhos em prol do propósito. Afinal, meninas, o que move é propósito. A gente tem um sonho e a gente precisa estar conectada ao nosso propósito para fazê-lo acontecer, é o que a gente está vendo aqui hoje. E por falar em propósito, a gente vai falar sobre a ocupação de espaços que historicamente não foram ou ainda não são ocupados por nós. E por quê? Na experiência de vocês, no olhar profissional, também pessoal, por que esse fenômeno acontece e como que a gente pode fazer para entrar de peito aberto, colocar um facão aí, abrir caminho se não existe e fazer acontecer? Então, a área que eu escolhi atuar, né, que seria a área do direito, eu resolvi advogar na área do direito criminal. É uma área que historicamente não é realizada por mulheres, né? E aí eu já falo desde a época da academia, quando você vai realmente analisar como que funciona a estrutura da academia do direito, ela tem, né, a maioria dela é ocupada por homens. Então a gente já começa com essa dificuldade lá na graduação. E durante toda a graduação, então, eu tive contato com todas as áreas, mas a área que mais chamou atenção, que eu mais me identifiquei, que eu realmente vi que eu poderia fazer a diferença, e aí vem o propósito, né, foi a área do direito criminal. Então, nasceu realmente no meu coração como uma paixão e foi aí evoluindo para o amor. E hoje realmente é o casamento que eu tenho profissional. Então, meu objetivo principal no direito criminal realmente é dar voz aos que não têm. E isso foi realmente um propósito que nasceu no meu coração já na graduação. E quando eu fui atuar praticamente, né, eu vi o quanto que isso seria difícil. E difícil por eu ter iniciado jovem, né? Então, terminei ali o ensino médio e já iniciei a graduação. Me formei bem cedo. E aí, quando eu resolvi, jovem, atuar na área criminal, eu encontrei uma dificuldade enorme com a questão de que não é um ambiente feminino. Não é um ambiente que eu deveria estar. E aí, deveria estar, eu falo realmente porque se você vai buscar referências, as referências femininas, né, da área, quem são as grandes juristas, quem foram as grandes advogadas, e se você fala de um número assim, 20, 40 anos atrás, 30 anos atrás, você tem pouquíssima referência. Então é muito difícil você mostrar que você é qualificado, mostrar que você tem competência e capacidade
Só que, ao mesmo tempo, você não perder a sua essência. Porque não tem como eu perder a minha essência feminina, não tem como eu perder a bagagem que eu trago antes da profissão, né? Porque antes da profissão, como a gente falou aqui, a gente exerce outros papéis. Mas, no início, enfim, eu precisei sim me fechar um pouco para o feminino, precisei sim me adequar à questão de vestimenta, a postura, a comunicação. Isso, né? a questão da postura, a questão da comunicação. Muitas vezes eu ouvi clientes falando que pode ir lá, mas ela não é muito fácil de lidar, né? E eu ouço ainda, depois aí de 12 anos, especificamente atuando na área criminal, às vezes as pessoas quando vêm procurar, eles falam assim, eu tive uma indicação, mas falaram que a doutora é um pouco mais séria, um pouco mais fechada, e isso não é algo que sempre foi assim. Mas se rir é muito simpática. Exato. Se é um pouco mais concentrada, ela é muito séria. É difícil agradar. É difícil, mas foi a maneira que eu encontrei para conseguir me posicionar nesse ambiente, para conseguir me destacar nesse ambiente, para conseguir colocar em prática a minha questão de competência realmente técnica, né? E não só a questão de ser super agradável, ser super querida, né? Eu vou lá porque é um docinho. Não. Então tem que realmente buscar, as pessoas tiveram, né, que buscar e tem que buscar esse trabalho da área do direito criminal, enquanto mulher, como realmente visualizar a questão da capacidade, a questão da experiência. Que desafio, né? Sim. Que desafio, assim, não perder a minha essência. Isso. E, ao mesmo tempo, corresponder a uma expectativa que é social. Exato. E falando nisso, Isa, compartilha com a gente essa expectativa social do jornalismo esportivo, que é a tua área de atuação do coração lá da tua infância também, assim como a Thaís está conectada ao propósito. Quais são e quais foram os teus principais desafios? Como é que tu trilhou essa jornada? Para mim, o principal desafio é estar num local onde não tem muitas semelhantes a nós. Como a Thaís falava, no tribunal não tem tantas mulheres exercendo a mesma função que tu faz. E no jornalismo esportivo, na minha realidade, são poucas mulheres que estão cobrindo junto comigo. Quando eu chego numa sala de coletiva de imprensa, geralmente sou eu a única mulher repórter. Olha só. Sempre tem uma presença feminina na assessoria ou em outra função, mas no mesmo papel que o meu, homens. Então, a forma como eu fui me moldando com o passar do tempo na profissão, eu sou formada e trabalho como repórter há 5 anos, entre jornalismo geral, que é do cotidiano, e aí 2 anos agora pegando mais voltado para o esporte. Voltei agora para o esporte. E se moldar realmente, como a Thaís falava, com poucas referências, ao menos na questão teórica. A gente, na faculdade, aprende muito e estuda. E na questão teórica, até mesmo teve um evento de comunicação nesse ano na Univille, que a minha professora, que ela é presidente do comitê de pós-graduação e doutorado em comunicação, ela frisava isso, que há poucas referências femininas também na comunicação. Por mais que há mais presença feminina no mercado e nessa área, quando a gente vai para a área da academia, são poucas referências. Então, a forma como eu me porto muitas vezes e com o meu amparato totalmente intelectual, ele é muito narrado pela experiência de homens. E no jornalismo esportivo, também um pouco mais. Então, é uma forma de, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a ter a nossa própria identidade e também não deixando se abater, muitas vezes, por uma realidade que nem sempre está pronta para te receber ali. Sim. Isso é uma coisa bem interessante. Porque às vezes, eu aqui, né, relacionei a questão de clientes, mas às vezes você vai a locais, por exemplo, você vai a um fórum, vai a uma delegacia, que é a minha vivência, né? É delegacia, fórum, presídios, e lá você é predominante, né, a atuação de homens. E aí você chega lá, você tem que, de novo, se portar de uma maneira diferente. Às vezes você não pode... A educação se confunde com facilidade, isso, né? Com acesso. Isso é o que mais é difícil pra mim. Muito, muito. Porque parece que se tu for muito simpática, é como se você tivesse dado uma condição com uma segunda intenção. Isso. Mas se você é muito fechada também... ela é muito brava, ela é muito arrogante. Então, buscar esse equilíbrio sem perder a tua essência é uma das coisas mais delicadas que a gente vai aprendendo com o tempo. É uma coisa que eu acho que hoje eu consegui pegar um tom, assim. Eu não mudo quem eu sou, eu tenho um perfil um pouco mais simpático, mais risonho, mas eu sei com quem que eu posso ser. Eu entendo que esse meu perfil não funciona em todos os lugares.
Então eu tento moderar ele para que ele possa me abrir portas, porque é a minha essência, Sim. mas que não seja mal interpretada. Exato. Não perder a essência, né? Eu confesso que dentro da psicologia, tanto na academia quanto na atuação, sobre gênero eu não enfrento dificuldades. Em sua maioria são mulheres, muito embora a teoria, as abordagens que a gente segue depois da academia são feitas por homens, historicamente. Mas digamos que os discípulos, em sua maioria, são as mulheres. E a gente tem aí, atualmente, especialmente na abordagem que eu atuo, que é a terapia cognitivo-comportamental, muitas mulheres trilhando caminhos, criando novas abordagens e ampliando essa teoria. De todo modo, eu enfrento ainda dificuldades quanto ao fator idade. O fato de ser jovem. E aí, quando eu entendi, já partindo para o campo da solução, quando eu entendi que a questão técnica não seria o que iria me amparar de fato, eu fiz 5 pós-graduações depois da graduação para me sentir preparada para o mercado. Quando, na verdade, eu posso ter a graduação, eu posso ter o currículo incrível. Eu chego hoje, especialmente na área organizacional, e durante uma fala um pouco mais leve, né, ou no próprio acordo da contratação, da prestação de serviço, mas quantos anos você tem? E aí, por inúmeras vezes, vem aquele silêncio interno e eu penso, vou ter que falar que eu tenho menos de 30, tenho 28. Depois dos 30 eu vejo que, ok, tem 30 mais, já tem uma maturidade. É como se fosse vinculada a maturidade à idade. E não necessariamente. Então, esse é um desafio que eu enfrento desde minha recém-formação, né? Saí recém-formada e aí parti para o campo de teoria. Vou estudar para a clínica, para a organização, para eu me sentir preparada. E aí vai ser assunto de outro episódio, a síndrome da impostora. Fiquei escondida dentro de um cargo, de uma função por tempo, até eu ter, assim, pelo menos 5 anos de formação para me sentir apta para dizer, eu sou psicóloga. Eu me escondi atrás de um cargo que não tinha a ver diretamente com a psicologia para lidar com esse medo, essa insegurança que é totalmente minha e interna. O Miris, e sabe que tem 2 pontos da nossa conversa que é importante a gente ressaltar. O primeiro, eu faço um clube do livro da Gabriela Prioli com o Leandro Carnal e o nosso primeiro livro do mês é Orgulho e Preconceito. É da Jane Austen, é um dos maiores romances já escritos e justamente num período onde as mulheres não estavam acostumadas a escrever e não tinham esse costume do ler. Porque pensa, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha internet. É um momento onde há uma revolução em que as pessoas começam a ler. E muitas vezes os livros não estavam liberados para as mulheres porque havia um receio de que o que elas iam pensar ao ler aquilo? Será que elas iam se contentar com a realidade que era proposta a elas, sim, de casar e ter filhos? E isso? Será que não ia criar uma revolução entre as mulheres? Então a leitura era meio que proibida para elas. E escrever ainda mais. Então a Jane Austen já quebra um pouco desse padrão para o período onde ela nasceu e viveu, que ela era da Inglaterra, e nessa revolução silenciosa do poder escrever. Então imagina, a questão da educação para a mulher, ainda em alguns países é assim. Sim. Ela é privada para o feminino. No Brasil, não. Mas há muitas realidades que ainda é. Sim. Então, olha só como é uma coisa básica, o acesso à informação pela nossa legislação é um direito básico do ser humano. Há países onde isso nem é mencionado. Exato. E o outro ponto parece que eu tenho que me modificar para ser capaz. O feminino é como se eu não fosse pronta para aquela ação. Então eu tento prender o meu cabelo, eu uso cores mais sóbrias, eu de repente uso uma maquiagem um pouco mais discreta, eu vou estar com um terninho, talvez não um vestido, para não ser mal interpretada. Porque se eu tenho uma imagem mais masculina, de forma mais masculina, vai passar que eu sou mais competente. Segurança, sim. Competência. Pois é, e isso não é alguém mas não é alguém que fala isso para mim. Indiretamente, sim, eu me porto dessa forma. Eu associo, né? Eu faço essa associação com base numa crença que eu construo para me adaptar. No meu caso, foi a questão de... pelo contrário, na psicologia, cores mais frias, né? Uma tranquilidade. Exato. É um estereótipo, mas sim. Sim. Mas no meu caso, é essa questão intelectual. Eu preciso ter mais certificações. E não. A graduação me prepara, os estágios estão aí para isso e, gente... Aqui, em qualquer lugar do mundo,
é a experiência que traz o conhecimento aplicado, né? A gente está na academia buscando o conhecimento teórico. O conhecimento aplicado é no campo, é no dia a dia. E não é uma questão de ensaiar o que dá certo e errado, mas é confiando também na minha competência, né? Desenvolvendo essas habilidades. E como é que eu desenvolvo? Porque essa questão do manter a minha essência um pouco mais carismática, hoje, com 29 anos, eu tenho um pouco mais de maturidade para falar assim, não, eu não vou mudar quem eu sou. Se a pessoa quer me interpretar de forma errada, aí é um problema dela. Eu sei até onde eu consigo ir. Mas tem vários, eu acho que são gatilhos nossos que a gente acaba, a gente mesmo, se prendendo, se minando, ou até mesmo a realidade onde a gente está inserida. Ficando reféns, né? Isso. Aí eu acho que é uma construção histórica, né? Eu acho que a solução para isso realmente seria um investimento maior em inteligência emocional mais cedo, né? Acho que é isso mesmo. E aí muda bastante. Porque realmente, como nós colocamos aqui, a nossa realidade foi essa, e pode ser que outras mulheres não tenham enfrentado isso, porque já o conhecimento prévio já foi diferente, o posicionamento das mães, o posicionamento da família, o posicionamento do ambiente em que elas vivem, né? Eu acho que a nossa realidade aqui foi essa. Então, não é uma verdade absoluta, né? Sim. Pode ser que tenham mulheres que assistam esse episódio, não, mas não aconteceu comigo. Mas historicamente, sim. Isso. Essa questão do sacrifício eu vejo muito presente no universo feminino, né? Parece que para eu estar ou eu ser, eu preciso sacrificar muita coisa. E não. Isso, historicamente, sim. Mas até que ponto eu ainda legitimo esses limites e acabo criando isso para minha realidade. Ou pedir licença. Exato. Parece que a gente não se sente à vontade para estar onde está. Exato. Exemplo, no campo, que é onde eu atuo, no campo mesmo, né? No gramado. Literalmente no campo. No campo, no estádio. Hoje eu me sinto à vontade. Eu me sinto capaz e eu me sinto de igual para igual, mesmo que seja o futebol masculino, que é o que eu cubro, e esteja acompanhada por colegas que são homens, não há mulheres ali no campo. Eu me sinto bem hoje. Hoje, quando eu comecei, eu não me sentia à vontade ali. Porque às vezes vinha de um comentário da arquibancada, às vezes de alguns olhares. Hoje eu consegui, com essa inteligência emocional, que a gente vai trabalhando dia a dia, não caiu do céu. Isso. Me sinto mais firme. Não, eu tô aqui porque eu estudei, porque eu conquistei o meu espaço, eu mereço estar aqui. É ancorar a tua identidade. Isso. Eu sou o que eu sou. E entender que eu quero me tornar. E entender que um comentário que possa vir de uma pessoa que não me conhece não me caracteriza. Exatamente. Então, se vir um xingamento, que no estádio às vezes é um pouco mais hostil, não é sempre, mas pode acontecer. Ou se for em qualquer ambiente que a gente está inserida, aquela pessoa não me conhece. Então eu não tenho que dar validade porque ela está falando, por mais que eu vou ficar triste, óbvio, mas aquilo não pode me parar. Sim. Que é o medo. A gente vai com medo mesmo. A gente não tá lá morrendo de coragem. É o clichê, mas é isso aí, vai com medo mesmo. A coragem, ela não é um antídoto assim, né? Eu vou tomar um copinho de coragem, não. Isso. É fazendo, é ampliando o repertório. É vendo que eu fiz, deu certo, não foi tão desconfortável assim. Eu vou validando isso, eu vou modificando as minhas crenças limitantes. E aí eu vou expandindo de fato para novos horizontes. E uma coisa muito importante, pode ser que tenham espaços que eu não quero ocupar. Isso, e tá tudo bem. Exato, assim. Mas aqui ainda não tem campo para mim. Talvez eu não queira estar ali, né? Essa ideia de sacrifício. Talvez eu não queira estar em algum lugar que vai me custar muitas coisas. Eu posso estar onde também me querem bem. Ô Miris, e também na realidade a gente fala muito dessa questão mais da nossa realidade, que é de quem estudou, tem uma profissão e acaba conciliando com o lar, com vocês com a maternidade. Eu ainda não sou mãe, mas enfim, tenho esse sonho de ter minha família. Mas hoje foco mais no lado profissional. Mas tem muitas colegas minhas, nossas, de escola, que quiseram se dedicar totalmente a ter o lar delas, um perfil mais tradicional, e a cuidar dos filhos. E tá tudo bem. Sucesso. A questão é, o que a gente fala nesse episódio é de a gente se sentir à vontade com a nossa própria escolha. Exatamente. O sucesso, ele não é o resultado de uma carreira profissional brilhante. Pode ser, se isso for o que faz sentido para mim, se for o meu propósito. Agora, não, a maternidade é o meu propósito de ser feliz e ter sucesso. E vai ser a maternidade. E pode ser as duas coisas ao mesmo tempo também. A gente pode ser o que a gente quiser. São os papéis, né? São os papéis que a gente falou anteriormente, inicialmente. E é exatamente isso. Para você ser bem-sucedida, isso não quer dizer que você tem que ser uma empreendedora, que você tem que ser uma advogada, ou uma jornalista, ou uma psicóloga, ou uma médica. Não.
Você tem que ser qual é o seu desejo, qual é o seu propósito. O problema é quando a gente se coloca num campo de acomodação e de frustração, porque a gente não tem a coragem de arriscar, né? De sair ali da questão da zona de conforto, Isso. né? Então, acho que a solução, né, da nossa problemática de hoje realmente é: eu quero isso, eu vou arriscar isso. E também pode acontecer de você chegar lá e você se frustrar. Acontece. E pode acontecer de você ter um sonho infantil de sempre ser, sei lá, jornalista, né? Uhum. E aí você chega lá, você alcança a área que você quer e não era aquilo, e tá tudo bem recomeçar. E tá tudo bem abandonar. Exato. Porque A vida é feita disso, recalcular rota. Isso. Recalcular rota. Quantas vezes sonhamos algumas coisas que a gente talvez hoje nem faça, né? Pra gente finalizar, o que a gente poderia deixar de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Comentem, compartilhem esse material, se fez sentido para vocês, como está fazendo para mim. Eu entendo e gostaria de deixar um recado já para ir finalizando, que se a estrutura ela não está comportando, se a estrutura ela está te comprimindo, talvez o seu lugar não seja ali, ou talvez de fato o problema não está em você, mas sim na arquitetura desse lugar. Então, que a gente possa acreditar na gente, com inteligência emocional, com uma rede de apoio, expandir essas paredes. Não se diminuir para caber. Exato. E se eu pudesse deixar uma dica, que é o que funciona para mim. Nesse ambiente que eu estou inserida, onde há mais homens, e enfim, a gente vai conquistando o nosso espaço. 2 coisas que me ajudam muito. Eu estar preparada, então eu ter conhecimento do que eu estou falando. Quando eu estou preparada, eu me sinto mais segura. E se alguém fazer algum comentário que seja contrário disso, não vai interferir na minha verdade. Porque eu sei que eu estudei e que eu estou pronta para estar ali. Então, o estudar, para mim, é primordial. E o outro ponto, na questão de... Para mim, conta demais. Ter a rede de apoio. A gente fala muito de rede de apoio. É a minha família. Então, a minha mãe é a minha principal apoiadora e é a pessoa que eu desabafo. Porque a gente fala aqui no podcast, a gente está sempre num ambiente confortável, estamos entre amigas, então é mais fácil a gente partilhar das nossas dificuldades. Sim. Na hora do vamos ver, a gente não é de ferro, a gente chora, a gente fica triste. Então, ter uma pessoa em que você possa confiar e que realmente queira o teu crescimento, para mim, fez toda a diferença. Eu acho que a minha parte realmente seria essa questão do vai comendo mesmo, sabe? Eu acho que seria exatamente isso. Então, se você tem um desejo, vai comendo mesmo, vai sem saber se está. E eu digo que isso é muito difícil para eu falar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, então eu quero começar tudo quando já estiver tudo certo, né? Saber onde aquilo vai chegar, um controle, né, das situações que a vida pode oferecer, mas não tem como. Então, quando eu fiz as minhas escolhas de realmente eu vou meter a cara e eu vou ser uma advogada criminalista e eu quero isso para minha vida, eu vou dar voz aos que não têm, eu vou fazer a diferença no mundo que eu acho que eu posso fazer. Então, fui com medo mesmo e ainda sigo, porque todo dia tem um desafio novo, né? A cada fase da vida, a cada fase profissional. Aqui, esse projeto. Esse projeto é um projeto que a gente Desafios técnicos. Desafios técnicos, desafios pessoais, cada uma tem a sua limitação, então vai com medo mesmo. Sim. E muito importante, Thaís, para o nosso fechamento agora, tu falou 2 coisas que me tocaram, né? Essa questão da coragem, principalmente. Previsibilidade e controle são coisas muito diferentes. Muito embora, às vezes, a gente possa confundir. Previsibilidade é quando eu sei onde eu quero chegar e o que eu posso enfrentar, de bom ou ruim. Controle é aquilo que eu não consigo ter. Nem das minhas emoções, assunto para outro podcast. Então, vamos investir na nossa previsibilidade. Aonde eu quero chegar, o que é que eu posso enfrentar, eu me preparo para isso. É o segredo, digamos assim. E aí, muito obrigada nosso por estar brinde. até aqui, por estar conosco. Brindamos com você esse projeto. Vamos celebrar juntos essa conquista, também esse espaço que a gente está ocupando a partir de hoje. E fique conosco para os próximos encontros, para os próximos vídeos. Não esquece de curtir, compartilhar. Se fez sentido para você, manda para quem também merece ouvir e escutar tudo que a gente conversou aqui. Um beijo muito afetuoso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.